O que é a dor pélvica crônica? É, primeiro, para ser uma dor pélvica crônica, precisa essa dor durar 6 meses. E olha que horrível! A pessoa precisa ter dor por 6 meses, uma dor diária, que não tem relação necessariamente com a menstruação, para fechar o diagnóstico de dor pélvica crônica. E você que já segue aqui meu canal, já sabe que a principal doença que eu falo por aqui, que é a endometriose, ela pode sim ser uma das causas de dor pélvica crônica. O que acontece na endometriose? A paciente tem aquela cólica menstrual, né? Só aquela fase ali que ela sofria. O cérebro vai entendendo, cada mês que passa, que aquela dor faz parte do corpo dela. E aí, a dor, ao invés de ser só na menstruação, com o passar do tempo, vai começando a aparecer outros dias do mês. Vai começando a aparecer diariamente. E aí, essa mulher que tinha endometriose, com aquela dor cíclica, aquela dor menstrual, passa a ter uma dor pélvica crônica, que é a dor diária por mais de 6 meses. E, obviamente, o tratamento fica muito mais difícil quando a paciente evolui para essa situação. Isso acontece por quê? Porque demorou o diagnóstico, que o tratamento não estava eficaz, que ela foi, né, enrolada por alguns profissionais. E o pior, que a dor na relação sexual, que a gente chama de dispareunia, que é a dor na penetração profunda, que também pode fazer parte da endometriose, se não tratada de forma correta, também evolui. E ela evolui para uma situação que a gente chama de vaginismo, que é a contração da musculatura ali da pelve, uma contração involuntária da musculatura, porque o cérebro entende que aquela situação, né, a relação não é uma coisa legal, vai contrair a vagina e não a paciente não vai conseguir ter penetração. Ou ela vai evoluir para vulvodínia, que é o excesso, uma dor exacerbada ali na portinha, na entradinha, uma sensação que está ralada, uma sensação que está com uma rachadura, uma sensação que tem uma lixa, como se estivesse entrando numa lixa. E isso é uma evolução da situação. Isso é também um tipo de dor pélvica crônica, porque não foi olhada, não foi tratada e piorou e evoluiu com o passar do tempo. Existem outras causas de dor pélvica crônica, né, que não ginecológica. Por exemplo, a síndrome do intestino irritável. Essa mulher tem alterações intestinais, ela tem diarreia, às vezes ela tem constipação, ela tem distensão abdominal e procura, faz exame, faz colonoscopia e não acha nada. E a gente acaba fechando por exclusão a síndrome do intestino irritável. Muitas mulheres com endometriose também têm síndrome do intestino irritável. Essas doenças, essas patologias acabam se conectando muito. Existe uma outra situação de dor pélvica que é a bexiga hiperativa, que é como se fosse uma bexiga nervosa, entre aspas. Não é só questões urinárias relacionadas a isso, sensação de cistite, não. Pode dar dor mesmo, dor pélvica. Então, o que é a dor pélvica? É a dor no pé da barriga. Só que essa dor, né, em intensidade, vai piorando com o passar do tempo. E essas pacientes, às vezes, por exemplo, quando tem endometriose, vai usar só o anticoncepcional para bloquear. Não vai melhorar a dor. Não necessariamente. Ela tem que ter outros tipos de tratamento. Fisioterapia pélvica é importantíssimo para dor pélvica crônica, para vulvodínia, para o vaginismo. Acupuntura ajuda muito essas mulheres com dor pélvica crônica. Às vezes, a gente precisa usar até medicamentos antidepressivos, como analgésico, como a amitriptilina, a gabapentina, tudo isso porque a dor dessa mulher
já está insuportável, insustentável. E por que isso tudo aconteceu? Porque demorou no diagnóstico, demorou no tratamento. Então, quanto mais a gente falar sobre esse tema, né? Quanto mais a gente falar sobre dor, que dor não é normal, nenhum tipo de dor não é normal. E essa dor chegou onde chegou porque acaba que foi banalizado por alguém. De repente não foi banalizada por você, você procurou ajuda, mas ninguém te ouvia. Você não foi escutada pelo profissional e falava que era normal, e sua família falava que era normal. Mas você não pode acreditar, porque dor nunca vai ser normal, nunca será normal. E se for uma doença como a endometriose, por exemplo, muitas vezes acaba tendo que operar sim, porque a dor, principalmente a dor na relação, por mais que a gente use suplementos, que a gente use até a gestrinona, essa dor na relação é uma dor muito mais difícil de tratar. E às vezes só retirando o foco de endometriose com a cirurgia, por videolaparoscopia, retirando todos esses focos para liberar esses nervos, né? Porque essa dor é causada porque tem foco perto do nervo. Então, liberando esses focos, tirando essa endometriose de perto do nervo, pode ser que essa mulher fique bem, sim, fique sem dor. Mas não necessariamente a gente consegue dar certeza absoluta disso. Provavelmente você conhece mulheres que operaram uma, 2, 3, 4, 5 vezes e continuam com dor. Porque ou a cirurgia, né, não foi feita da forma ideal, né, com a retirada de todos os focos, ou realmente a situação já estava muito avançada e realmente o nervo foi até retirado de uma certa forma e a paciente acabou ficando com algum tipo de sequela. Então, por isso que é importante que você curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com o máximo de mulheres possíveis, para a gente conseguir, né, informar que não é normal sentir dor. E qualquer tipo de dor precisa ser olhada, precisa ser tratada, precisa ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar, porque o médico sozinho é uma andorinha que não faz verão. E é isso que eu espero que vocês entendam. Vocês precisam sim de ajuda de outros profissionais da área da saúde para ter qualidade de vida. E até o próximo vídeo. Hum.